Palestra com o tema Colaboração Web e Mobile. Palestrantes Matheus Neto e Rafael Melo, Microsoft Certified Professionals. Boa noite, todo mundo. Eu sou o Matheus Neto, esse aqui é o Rafael Melo. A gente trabalha com colaboração web aí tem mais ou menos 4 anos. Eu sou um profissional mais focado na área de infraestrutura e administração. E o Rafael é focado em arquitetura e customização. Hoje a gente vai falar um pouco sobre colaboração web e mobile, utilizando essa ferramenta aqui, ó, SharePoint, da Microsoft. Beleza. Primeiro a gente vai começar a falar sobre o conceito de colaboração. Esse tipo de conceito costuma ser muito vago, então vou ser bem objetivo ao tentar definir. Quando você está na sua casa com seu smartphone, trocando uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook, com a sua amiga, seu namorado, namorada, alguém da sua família, a partir do momento que aquela pessoa recebe a mensagem e ela devolve, vocês estão estabelecendo uma colaboração. Isso quer dizer que qualquer troca de informação de 2 ou mais pessoas estabelece uma colaboração. Bom, beleza. Agora a gente fala um pouco sobre mobilidade. Em 2009, foi feito um estudo e dizia que havia cerca de mais ou menos 200 milhões de dispositivos móveis no mundo. Essa tendência aumentou de uma forma tão forte que a previsão é que até 2014 tenha mais ou menos 1 bilhão de smartphones no mundo. O que isso quer dizer para nós? Entenda por dispositivo móvel qualquer dispositivo que esteja conectado na rede. Isso quer dizer que colaboração vai ficar muito forte daqui para frente, porque cada um vai ter mais de um dispositivo móvel conectado a uma rede, colaborando com mais pessoas. E aí que entra esse cara aqui, o SharePoint. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. Vou explicar para vocês o que é o Microsoft SharePoint. O SharePoint é uma ferramenta da Microsoft. Ela é uma plataforma de aplicações web. O que isso significa na prática? Você tem uma série de recursos para você poder publicar um site na web, você poder usar uma intranet empresarial, gestão de documentos e automação de processos de negócio. Outra coisa muito legal do SharePoint é que, eu vou falar um pouco mais na frente, existe uma versão gratuita dele que você pode colocar no ar e subir um blog. E se você trabalhar numa empresa grande também, você pode trabalhar com uma rede social corporativa, onde você vai lá colocar os projetos que você está trabalhando, você vai colocar seus eventos, suas reuniões, ter um espaço privado para você gestionar os seus documentos, conversão. Isso tudo seu. E cada pessoa na empresa teria o seu próprio espaço dentro do SharePoint, que também é uma intranet. O que é uma intranet de uma empresa? É um lugar onde a empresa se organiza, onde tem os processos dela, onde tem os documentos confidenciais dela, onde tem a área do financeiro, que ele controla as finanças da empresa, tem a área do administrativo, enfim. Tudo isso é bem escalável no SharePoint. Ele monta uma árvore de permissão, onde as pessoas da empresa vão acessar ao que elas têm acesso e vão ter um espaço para elas poder compartilhar aquilo que elas estão fazendo numa empresa. Existem 4 versões básicas do SharePoint. A primeira delas, a Foundation, é a versão grátis. Qualquer pessoa que está aqui, ou em qualquer lugar do mundo, pode procurar no Google, download SharePoint Foundation. Ele é uma versão gratuita, que você consegue colocar no ar, e aí você já pode se familiarizar com a ferramenta, você já pode fazer uma gestão de documentos, você já pode ter aquele primeiro contato que vai quebrar o gelo com o que é de fato o SharePoint, porque só falar é muito difícil abstrair completamente a ideia do que é a ferramenta, porque ela é muito grande, ela faz muitas coisas. A versão Standard e Enterprise, que são essas duas aqui, elas são um pouco parecidas. Qual que é a diferença delas?
limitação de alguns recursos. A versão Enterprise, ela tem alguns recursos de relatório, extração de informações, de business intelligence, que a versão Standard não tem. E a online, que inclusive a gente vai demonstrar hoje aqui, é a versão na nuvem. O SharePoint, ele pode ser oferecido como um serviço do Office 365, que é uma ferramenta da Microsoft que colocou na nuvem e oferece para você o Office como um serviço. Ou seja, você não precisa comprar o Word mais para você usar. Você não precisa comprar ele diretamente, você pode pagar ele por mês. Esse mês aqui eu preciso usar o Word. Você paga lá $20, se eu não me engano, e usa o Word. É assim o SharePoint também. Você compra uma licença por usuário para poder usar o SharePoint online. Agora, esse aqui é um pouquinho mais o meu domínio, é infraestrutura em SharePoint. A gente vai entrar em alguns exemplos mais práticos aqui para frente, mas é muito importante a gente contextualizar como ele funciona por trás, o backstage, os bastidores do SharePoint. Esses dois caras aqui, ó, Windows Server e Windows Azure, eles são onde o SharePoint é instalado. Tanto o Windows Azure, né, nada mais é do que o Windows Server oferecido na nuvem como serviço. Então, instalando o SharePoint no Windows Server ou no Azure, ele entra nessa plataforma aqui, IIS, que é o que a Microsoft criou para publicar os serviços web dela. Chama Internet Information Services. Então, todas as aplicações web que você cria baseadas em tecnologias Microsoft são publicadas na web através do IIS. E aqui embaixo, a administração central, que tem... Eu coloquei uma screenshot um pouco pequena aqui do lado, que é onde você gerencia o SharePoint, monitora recurso, monitora hardware, monitora os serviços do SharePoint, faz backup, enfim, te dá um leque de opções, tudo centralizado em um lugar só para você gerenciar ele. E como funciona essa autenticação? Muitas pessoas, principalmente, perguntam qual que é a principal vantagem do SharePoint. Eu acho que é essa. Normalmente, quando você desenvolve uma aplicação, você tem que criar um banco de dados, você tem que colocar um usuário, uma senha nesse banco. Você tem que criar uma base para que as pessoas consigam acessar a sua aplicação. O SharePoint ele é integrado com a AD da Microsoft. Então, se você estiver trabalhando no ambiente Windows, provavelmente ele está usando esse cara aqui, o Active Directory, que é um diretório de usuários e grupos da empresa. Então, quando você instala o SharePoint, ele já integra com a AD, e o mesmo usuário que você loga na máquina, quando você digita a sua senha do Windows, é o mesmo usuário que você vai entrar no SharePoint. Bom, vamos falar agora um pouco do poder da ferramenta relacionado ao desenvolvimento, customização, o que é possível fazer além do que o SharePoint já oferece. Eu vou explicar um pouco da arquitetura, do funcionamento do SharePoint. Ali do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, a gente consegue ver uma arquitetura padrão de uma aplicação web simples. Nós temos ali a camada de apresentação, que é a interface que o usuário vai usar, um site, por exemplo, um formulário, que o cara pode digitar alguma coisa. A camada de regras de negócio, que é onde vai ficar o desenvolvimento das regras do sistema, e a parte de acesso a dados. Essa é uma arquitetura de uma aplicação web simples, .NET, por exemplo, framework da Microsoft. A arquitetura do SharePoint, a gente pode ver aqui à direita de vocês. Ele funciona como uma plataforma. O que isso quer dizer? Você não desenvolve, você não altera o código-fonte do SharePoint. Você desenvolve aplicativos e coloca no SharePoint, instala no SharePoint. O SharePoint ele é feito utilizando o .NET Framework, que é um framework. É uma caixa de ferramentas que oferece uma série de recursos para dar produtividade ao trabalho do desenvolvedor, para ele não precisar ficar recriando coisas que já existem. E usa o .NET Framework, você pode criar customizações utilizando esse framework. Bom, eu vou falar um pouco sobre cada componente que é possível criar para o SharePoint. Vou começar pelo Ribbon. O que é Ribbon? Ribbon é a barra de ferramentas dos produtos Microsoft que foi criada a partir das versões 2007.
aquela barra do Word, do Excel, que também tem no SharePoint. É possível você criar customizações em cima daquilo, criar botões, criar regras de negócio em cima dessa barra de ferramentas e acoplar o seu SharePoint. Tem o componente Web Part. O que é um Web Part? Web Part é como se fosse uma pequena página, uma mini página que aceita qualquer tipo de regra de negócio em .NET. Você pode instalar no seu SharePoint também. O Matheus agora vai falar um pouco do Office e do InfoPath. O SharePoint, ele nada mais é do que uma ferramenta do Office como qualquer outra. Então, como ele é uma plataforma, já é nativo dele uma integração muito forte com o Office. Acho que, principalmente aqui, entra essa parte de colaboração. Os seus arquivos que você normalmente mantém os seus documentos podem ser subidos para um portal SharePoint e, a partir desse momento, dependendo da versão que você está usando, você consegue renderizar, ou seja, você consegue visualizar os seus documentos direto no SharePoint, em qualquer lugar do mundo. Você não precisa ter o Office instalado. Se você tiver o seu celular e tiver subido esse documento para o SharePoint e ele tiver esse recurso, claro, você consegue acessar de qualquer lugar pelo seu celular esse documento que você subiu. Outra ferramenta muito usada é o InfoPath. Ele é uma ferramenta do Office para fazer formulários. A gente usava o InfoPath há uns anos atrás, por exemplo, para controlar o formulário de viagem e despesa dos funcionários. Então, a pessoa viajava, ia para São Paulo, por exemplo, aí quando ele chegava, ele informava as despesas dele, de táxi, de comida, de hotel. Esse formulário era enviado para o financeiro e do financeiro reembolsado para o funcionário que estava viajando. Isso tudo feito em InfoPath e integrado com SharePoint. Bom, vamos falar agora de customizações numa camada mais baixa, que seria algo mais baixo nível. É possível criar componentes do tipo Event Receivers, que são receptores de evento. O que seria isso? Por exemplo, se você criar um documento numa lista do SharePoint, você consegue capturar esse evento e criar uma regra de negócio dentro desse evento. Um exemplo prático. Eu quero que toda vez que alguém adicione um documento na minha lista, eu recebo um e-mail. É possível criar isso customizando um Event Receiver. Outro componente é um Timer Job. O que é um Timer Job? É um trabalho de tempo em tempo. Sempre que eu precise fazer algum desenvolvimento que envolva uma ação de tempo em tempo, eu posso criar um Timer Job. Por exemplo, backup. Eu quero que faça backup de alguma lista, de algum documento, de hora em hora. Eu posso criar um Timer Job. A parte de Service Applications, que é para você integrar o seu SharePoint com outros sistemas de outros fornecedores. Você pode expor Web Services no SharePoint, através do Service Applications. A parte de Workflow, que na minha visão é a parte mais poderosa do SharePoint, é você automatizar processos de negócio. Por exemplo, eu tenho um processo de contratação da minha empresa, eu quero automatizar isso. Eu tenho um processo de despesa de viagem, que o Matheus comentou. Tenho um processo de agendamento de férias. Tudo isso pode ficar automatizado, permitindo ficar registrado no seu SharePoint, para você ter um log, auditar, tudo mais. Só para explicar melhor essa parte de workflow, fluxo de trabalho. Fluxo de trabalho é toda vez que você tem um processo na sua empresa que envolve mais de uma área, ou envolve mais de uma pessoa dentro da mesma área. Por exemplo, como ele falou de contratação. Normalmente, é um gestor ou um gerente que requisita pessoas, e aí, talvez, um superior dele precise aprovar, depois passa para o RH, depois talvez passe para outro departamento pessoal. Enfim, tudo isso caracteriza um fluxo de trabalho. E essa é uma das características mais poderosas do SharePoint, como o Rafael havia dito. Vamos falar agora um pouco sobre os níveis de customização do SharePoint. O SharePoint eles têm 3 níveis que a gente pode classificar de customização. Um nível nativo, que são customizações utilizando apenas o SharePoint. Customizações simples com código, que já entra uma ideia de desenvolvimento, no caso o Visual Studio. E complexas, também com Visual Studio. Primeiro aí a customização nativa.
O que quer dizer nativo? É que não precisa de código, ou seja, qualquer usuário que tenha uma disposição maior de conhecer a ferramenta, de se familiarizar, consegue fazer várias coisas no SharePoint. Consegue criar um site, consegue mudar a cor, consegue fazer milhares de coisas sem precisar entender nada de programação, zero. Essa primeira ferramenta aqui, SharePoint Designer, aqui tem um screenshot dela também, é uma ferramenta de graça também, disponibilizada pela Microsoft, para quem tem o SharePoint. Você conecta no seu site ela e você pode customizar várias coisas do seu site através delas, sem encostar em código. Por exemplo, se você tem esse workflow, um fluxo de trabalho, normalmente, se você fosse desenvolver isso, você gastaria, em média, um workflow simples, 4.000 linhas de código. Aqui tem uma linguagem muito transparente. Como que funciona isso? Na ferramenta, você fala, ó, workflow busca desta lista, vai para tal setor, após aprovado, vai para tal setor, depois de aprovado tudo, finaliza e manda um e-mail para quem requisitou a contratação. O Visio é uma ferramenta da Microsoft, talvez alguns aqui conheçam, de modelagem. No Visio, você pode fazer uma arquitetura de infraestrutura, de software, você pode fazer um modelo de banco de dados, um modelo, enfim, é uma ferramenta de modelagem. E nele tem um recurso de você modelar os workflows do SharePoint. Você pode desenhar, literalmente desenhar, e depois importar pelo SharePoint Designer, de forma transparente e muito simples. O Office a gente já falou um pouco, e o InfoPath também. São as customizações nativas do SharePoint sem utilização de código. Vou falar um pouco agora das customizações envolvendo desenvolvimento com código. O primeiro passo para esse tipo de customização é a gente utilizar uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento, no caso Visual Studio da Microsoft. E você pode criar tudo que envolva o .NET Framework. Também JavaScript é possível utilizar como linguagem para fazer várias customizações. Pode passar aí. Customizações mais complexas com o código. Tudo que é possível você fazer utilizando .NET, desenvolvimento, enfim, lógica, é possível você customizar no seu SharePoint. Ele te dá uma abertura bem vasta quanto a isso. É possível criar workflows, fluxos de trabalho mais complexos, que exijam conexão com outras fontes de dados externas ao SharePoint, outros sistemas de outros fornecedores. Tudo isso é possível fazer utilizando o Visual Studio. Beleza. Até agora a gente falou muito de SharePoint, o que ele faz. E, na verdade, a gente escolheu para falar sobre SharePoint, por quê? Porque, primeiro, é uma ferramenta muito completa. Segundo, tem muito para falar dela. E terceiro, se aplica a vários tipos de empresa. Por isso que é o principal motivo da gente ter escolhido essa ferramenta. E agora a gente vai falar um pouco sobre um case fictício. Essa empresa aqui, para quem não sabe, é uma empresa que a Microsoft criou fictícia para dar exemplos, contoso. E a gente vai mostrar alguns casos que o SharePoint resolveria problemas dessa empresa aqui. É uma empresa, é uma holding, uma empresa que controla várias empresas, com cerca de 2.000 funcionários. A primeira coisa, a demanda da empresa foi o seguinte: preciso estruturar os processos da minha empresa de forma que fiquem intuitivos e os usuários consigam interagir de qualquer lugar. Ou seja, a gente vê muito também empresas que crescem muito rápido e acabam não tendo tempo de consolidar os processos dela. E aí acaba virando uma bagunça. Às vezes a pessoa vai viajar, reembolsa muito mais o valor do que ela gastou. Enfim, isso gera milhares de transtornos. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, porque existem muitas empresas que crescem muito rápido. E, normalmente, é isso que elas falam, que precisam estruturar esses processos e precisam que os usuários consigam, hoje em dia, falam que precisam que os usuários interajam de qualquer lugar, ou seja, do seu smartphone. Enfim, o requisito era
automatizar o processo de contratação da empresa, despesas de viagem e agendamento de férias. A gente escolheu esses processos bem básicos para não entrar em coisas tão técnicas do SharePoint e fica mais fácil de entender como consegue resolver essas questões mais práticas do dia a dia. Vamos exemplificar aqui agora onde a gente poderia usar o SharePoint para solucionar esse tipo de problema. Contratação, por exemplo. A gente poderia criar um workflow simples ou com código, tanto faz. A gente poderia usar a gestão de documentos do SharePoint para guardar documentos referentes à contratação, documentos do funcionário, por exemplo. Nessa gestão de documentos, a gente já tem um versionamento, ficaria versionado se você atualizar algum documento do funcionário. Já vai estar registrado isso para você auditar. Você já pode setar autenticação para cada área. Vamos supor que nessa lista de contratação, só os seus funcionários do RH vão poder acessar, funcionários de outra área não poderão acessar. Então, tudo isso seria usado para resolver esse tipo de demanda, esse tipo de requisito de uma empresa. Bom, enfim, o que acontece muito também? Normalmente, as empresas, elas já criam bases de dados, principalmente essas empresas que crescem muito rápido, e quando a gente vai entrar com uma estruturação de processos, elas não querem criar tudo de novo, elas querem usar o que elas já têm e, de preferência, organizar esses dados. Então, é possível eu pegar uma base de usuários que eu já tenho e utilizar o SharePoint para integrar isso e ficar transparente para a minha empresa, tanto os usuários do meu AD, quanto meus usuários dessa base. Enfim, é possível. Então, o SharePoint ele tem duas formas de acesso a dados externos, a banco de dados externos, de outros fornecedores. Existe o BCS, que é o Business Connect Service do SharePoint, que permite você utilizar, por exemplo, o formulário InfoPef, que o Matheus havia falado, e conectar com outra base, um Oracle, de outro fornecedor, por exemplo. E tem como você criar também conexão diretamente no Visual Studio, usando um ADO.NET, usando um Entity Framework. São frameworks de conexão a dados. Enfim, qual que era o desafio? Como eu transformo esse tanto de problema que eu tenho de fluxo em algo simples? Em algo que eu consiga gerenciar, que eu consiga mudar se eu quiser. De repente, entre uma nova área, uma nova pessoa, um novo superior, um novo líder, e ele tem que entrar nesse processo de automação aqui de processo. Ele vai ter que entrar onde já estava pronto, vai ter que mexer em algo que já estava bem estruturado. Se tivesse aqui, provavelmente teria que fazer mais meio slide de remendo. Mas com o SharePoint isso fica bem mais fácil, desde que dê preferência às ferramentas nativas dele. Enfim, aí entra essa parte de mobilidade também, que é possível que os meus... 5 minutos. É possível que os meus usuários consigam acessar essa minha aplicação de qualquer lugar. Até o SharePoint já tem mais ou menos 10 anos, e até a versão 2007, ele não aceitava isso. Ele não tinha uma função nativa de acessar no seu smartphone ou no seu tablet. Bom, beleza. E hoje, inclusive, a gente tem uma demonstração ao vivo disso. É possível, tem uma versão customizada para celular e para tablet do SharePoint. Quando você instala ele já deixa no formato que você precisa. E, Clever, se você puder mudar isso para o browser. Isso aqui é um SharePoint que eu subi hoje. Opa. Bom. Eu subi ele hoje. Eu entrei no Office 365, criei uma conta e instalei o SharePoint em 15 minutos, mais ou menos. E eu publiquei uma versão pública dele. Se você puder mudar o endereço aí, colocar na tela, que qualquer um que tem internet no seu celular hoje consegue acessar.
que é SWB, acho que tem que tirar do F11. Isso. swb-public.sharepoint.com. Qualquer pessoa que quiser acessar, eu tornei público hoje o site. Então, assim, essa é a cara do SharePoint. A gente não vai conseguir mostrar tantas coisas que ele pode fazer ao vivo, mas essa é a cara dele, bem intuitiva, com o design renovado da Microsoft. Você consegue compartilhar o seu site, fazer suas tarefas da sua empresa, adicionar mais listas, mudar a cor do seu site, enfim. Isso aqui é a página inicial dele. Você logou, você já está aqui, ou está em qualquer lugar que você customizar e quiser que esteja. Se puder mudar aí, swb-public.sharepoint.com. O endereço do browser. É swb isso, esse aí. Exato. E é isso aí, a gente agradece o presente de todos. Obrigado. Muito obrigado.